Velho, não foi ditadura militar, foi regime militar. Não existiu um golpe. Golpe era o que aquele presidente queria fazer com o Brasil. Ou você não estudou história? Não, estudar história você não estudou, né? Porque você leu os livros do MEC. Aí você não poderia. A pior coisa que eles fizeram foi dar anistia para essa galera toda aí, porque eles remontaram a história aos moldos dele. Então é foda a gente falar isso daí. Essa porra desse assunto não sai, mano, tá falando, é mais do que impeachment. Esse negócio virou mais do que impeachment. Não sei se o Bolsonaro é inteligente ou é burro, porque o negócio colocou ele em evidência lá em cima, colocou o coronel lá em evidência lá em cima. Eu vi em sites aí que houve 300% aí de procura do livro do Coronel Ultra. Página com curtida aumentou 500%. Caralho, velho. Mas a gente tem que entender que é o seguinte, que houve excesso dos dois lados. Dos dois lados houve excesso. Não tem como você negar isso. Agora, um lado estava lutando para implantar uma república socialista e o outro lado estava impedindo isso. Ah, mas no regime militar as pessoas não eram livres, não era o caramba, mano. Pergunta pro seu pai se ele era livre, se ele fazia as coisas, seu pai, seu avô, se eles tinham todas as liberdades sufocadas. Pô, lógico, tinha censura, tinha um monte de coisa. Às vezes a gente pode pensar que os militares daquela época eram pessoas de séculos atrás, velho. Então, assim, houve muita censura de muitas coisas, assim, mas o principal objetivo era simplesmente acabar com esse golpe comunista aí que eles queriam aplicar no Brasil. Isso sim era um golpe comunista. Então você tem que entender o lado da história, mas o lado certo. Lógico, pô, dos dois lados. Quando você tem poder, quando você dá poder na mão de uma pessoa, essa pessoa pode extrapolar esse poder. E muitos militares extrapolaram o poder tanto do lado da guerrilha quanto do nosso lado aqui, que queria proteger a democracia. Se a democracia do Brasil é essa que você vive hoje, é por causa dos militares, senão não seria. Ia ser um estado totalitário, como você vê hoje na Venezuela, como você vê em Cuba, como você vê na Coreia do Norte. Os caras já treinavam guerrilha em Cuba, na Argélia, na Coreia. Eles já vieram preparados para a guerra. E o pior dessa guerra não foi uma guerra de combate, foi uma guerra ideológica. Foi a pior guerra, foi a ideologia, uma combatendo a outra. Obviamente que ganhou. O exército do Brasil era muito mais forte, muito mais poderoso. Eles mesmos relatam que o exército era quase que impossível combater o exército. Então eles queriam combater de uma maneira ideológica. E essa ideologia está na sua cabeça, está na sua mente. O marxismo cultural, meu amigo. Não existe um país socialista que deu certo. Não existe país socialista que deu certo. Então, é isso que eu tenho para falar. Então, se houve tortura, houve dos dois lados. Se houve não sei o que, houve dos dois lados. Se houve dos dois lados. Mas a pior coisa que foi a anistia. Perdoou todos os crimes desses vagabundos e você vê o reflexo disso. A maioria dos políticos de esquerda hoje são aqueles que foram torturados, que foram isso, que não sei o que lutaram pela... Que liberdade que eles lutaram? Liberdade para roubar? A liberdade que eles têm agora é a liberdade de jogar migalhas pro povo e roubar o resto. Você não entende que se você dá 10 reais na mão desses caras, eles dão 50 centavos para você e pega os 9,50 para eles? Eles te dão migalhas. Migalhas. É migalhas. E você ficar defendendo essa porra desse governo, não vai ter golpe, não vai ter golpe, vai ter impeachment, seu idiota. Foram 54 milhões para Dilma? Não, foram 54 milhões de votos para Dilma e para o Temer. Então não adianta falar que o cara é traidor, que o cara é o caralho a quatro. Ela não está preparada para governar o país, nunca esteve. Não tinha ninguém para pôr lá e colocar um poste lá. Pelo menos o cara vai tentar fazer alguma coisa. Se não tentar também, vai se fuder junto. Porque vai tirar ele também. A galera vai pra rua. E essa porra de Brasil Livre, de caralho a quatro, esses imbecis aí que fica defendendo. Mano, olha os dois lados da história. O lado da história é o lado do povo. E hoje é feriado, tô falando aqui no feriado, e não adiantou nada o cara morrer lá, porque nós pagamos muito mais no imposto do que ele pagava antes. E o cara se fudeu sozinho porque não tinha dinheiro. Então é isso daí, bora lá, vamos curtir a praia, seus babacas, e é isso. Valeu, tchau.